sobre a reeleição, o Putin ele pode ficar mais tempo que Stalin no poder? Não vocês sabem dessas... Na verdade, a eleição, ela... Aliás, onde está a imagem que a gente falou que ia colocar, que você colocou, que o pessoal ficou comentando, um meme, alguma coisa que você é um trecho de um filme... O Ditador. O Ditador. Como que era? O que você fez? É um cenário de uma corrida, né? Esportista, assim, e ele desponta antes do resto e vem atirando nos outros para ganhar. Para ganhar ele tranquilamente. É mais ou assim, menos o que depois eu. Porque assim, eu acho que assim, importante destacar que não se trata de uma eleição típica, uma competitiva, porque na verdade a eleição ela tem uma série ela produz uma série de vantagens para um governo mesmo autoritário, que você pode identificar e monitorar dissidentes, porque eles costumam aparecer numa eleição, mesmo sendo uma eleição suspeita. Você consegue dividir a oposição. Isso na Venezuela acontece com frequência, porque barra alguns candidatos. Claramente não é uma eleição justa, mas alguns opositores querem se candidatar mesmo assim, outros vão dizer, não, quero boicotar. Então você produz divisões na oposição. Você... Depois do, entre aspas, triunfo, pode introduzir medidas não populares. No passado, o Putin, por exemplo, apresentou uma medida de elevar a idade da aposentadoria, por exemplo. Ali, como o Ricardo disse, eu acho bastante provável que ele vai anunciar uma maior convocação de soldados. Então, mas não há a menor dúvida de que ele ganharia, tanto que alguns políticos europeus... em tom de brincadeira, parabenizaram 2 dias antes para dizer, cara, que legal, você ganhou a eleição. Então, é um verniz de legitimidade democrática, mas que, como o Gunther disse, traz também uma certa confiança, né? E essa vitória, entre aspas, demonstra que mais o para dentro ou para fora essa eleição? Acho que um pouco para os dois, assim, né? Construir uma narrativa, mas na prática não há uma oposição viável, tanto que numerosos opositores, dissidentes morreram ao longo dos últimos anos de forma misteriosa ou não tão misteriosa. Então, claramente está se consolidando aí um sistema autoritário. E isso, para mim, é muito interessante. Eu, por muitos anos, dialogo com acadêmicos russos, né? Participei das atividades no contexto do grupo BRICS, e o espaço que acadêmicos na Rússia têm hoje é muito menor do que 10 anos atrás. Então essa guerra também trouxe vantagens muito concretas para o Putin, que hoje a repressão é muito maior, o controle é muito maior. Então eu tinha alguns professores em faculdades russas que falavam abertamente que o Putin tinha tendências autoritárias, que era necessário um sistema multipartidário, etc. Hoje isso não existe mais, né? Então, também preciso lembrar que... E aí, às vezes, me pergunto, será que o Putin topa amanhã firmar um acordo de paz? Porque a sociedade russa, ou seja, o sistema político de Putin... beneficiou-se tanto do conflito que eu imagino que um cenário ideal... Na narrativa do Putin, continua havendo uma grande ameaça ocidental. Em função dessa, é nós contra o mundo. É preciso reprimir. Qualquer crítico não é patriota, é pago por forças estrangeiras. Então, essa paranoia nacionalista é muito útil para ele. Então, eu não vejo assim ele topando hoje uma negociação de paz. Eu acho que traz vantagens para ele manter esse conflito meio que em andamento, mesmo sendo um cessar-fogo meio temporário, de continuar dizendo, a não ser que vocês me apoiam, a gente vai passar por um processo de fragmentação política e o Ocidente vai destruir a Rússia, basicamente. Que é um discurso muito típico de ditadores, de dizer, vocês precisam aceitar meu governo autoritário, porque eu sou o único cara que consegue proteger vocês contra... esses caras que querem acabar com a nossa nação. E na cultura russa isso é muito forte. Muito forte. Eu lá no mestrado que eu fiz lá em Georgetown, tinha um russo, fiz isso, né, de 99 a 2000.
cheguei a dividir o apartamento 6 meses com ele. Não é à toa que eu aprendi a dizer Nazdrovia. Não é à toa. Primeiro, e olha que era de uma classe média alta, já tinha feito cursos nos Estados Unidos e estava fazendo um mestrado lá em Georgetown, pago, né, do próprio bolso. Eu fui porque eu tive bolsa, né, deixar bem essa. E primeira paranoia, que os americanos queriam desmantelar a Rússia. Eu falava, mas Mihail, com quem vão ficar os mísseis e as bombas? Os americanos não querem que perca o controle dessas bombas. Não, eles querem, ele tinha certeza disso. E quando teve em 2000 a eleição, a primeira eleição em que o Putin foi eleito, e essa eleição foi livre, acho que foi a única eleição livre mesmo que ele participou, foi no mesmo ano que teve a eleição nos Estados Unidos, lá do Al Gore e George W. Bush. 2000, né? 2000, né? E aí teve uma aula lá, o professor fez uma enquete com quem ia votar no Gore, quem ia votar no W. Bush, tudo. Aí no final da aula ele foi lá e colocou, né? Putin, uma barrinha, os americanos riram e tal. Aí que a gente tava saindo da sala, eu virei, Mihail, por que você acha que o Putin vai ganhar? Porque ele vai colocar a Rússia de pé como uma grande potência, vai fazer o Ocidente temer a Rússia novamente. O russo gosta de um líder forte. Ele falou isso em outubro de 2000. E é isso que o Putin fez. Vocês mantêm contato? Eu acho que seria... Não, perdi o contato seria com ele. Interessante, né? Voltar a dialogar. E acho que hoje, como você estava falando, dificilmente diria o contrário. Até pelo próprio nacionalismo dele, eu acho que ele, né, deve apoiar Putin abertamente, porque o que o Putin criou muito não né, toda essa narrativa que é um enfrentamento do Ocidente contra a cultura russa, que eles querem impor, né, essa sociedade decadente, libertinária. Tanto que quando alguns colegas meus começam a querer defender, eu sempre pergunto, cadê a comunidade LGBTQIA+ na Rússia? Exato. Se tinha, desapareceu. Por quê? Porque não admite isso. Isso é coisa, né, do Ocidente decadente. E algumas outras palavras aqui que, né, não cabe no ar aqui dizer. Mas é esse governo ultraconservador do ponto de vista da cultura russa e que vê o Ocidente efetivamente como uma ameaça à essência da Rússia. Até porque a civilização russa. A civilização russa. Até porque, por que eu contei inclusive do Mihail antes? Admitir uma ocidentalização da Rússia é admitir eleições livres. Né, que é a base da democracia ocidental, com as instituições independentes. Ele não ia admitir nunca isso. Depois da eleição de 2000, aos poucos ele foi acabando com a independência das instituições que existiam, principalmente o judiciário e o legislativo, que aos poucos tinha sido construído nos anos 90 na democratização da Rússia com o fim da União Soviética. Então, desse ponto de vista, é muito difícil mesmo aceitar uma negociação, porque como é que fica agora, né, diante de tudo isso, todos esses sacrifícios, de a gente estar lutando pelo que é a Rússia, do que é nossa cultura, nossa civilização, e com toda a ajuda tecnológica que a China está dando para controlar a sociedade. Estava vendo aqui, o Stalin liderou a União Soviética por 28 anos e 11 meses. O Putin agora está com 25, né? 25. Vai ficar até 30 agora, né? Ah, é? Então... Eu não tenho a menor dúvida de que, a não ser que alguma nova tendência surja, ele estará no poder até o fim da vida dele. Ele tendo 71... Meu, que susto, velho! O cara chega por baixo aqui, me traz um café sem avisar, uma mão aqui. Não faz mais isso, Jimmy. Cara, tô prestando atenção no Oliver aqui. É a vingança dele. Aí com um negócio quente na minha mão aqui, ó.
Pô, calma, cara. Ninguém me avisa. Alguém quer café? Não, obrigado. Mas não chega, ele vai pra debaixo da mesa. Café? Que susto, Jimmy. Obrigado, viu? Eu acho que ele tem 71, obviamente ele está fisicamente... não temos informações mais do que o que aparece na imprensa, né? Ou seja, um sistema muito pouco ele transparente. Ele é mais novo que o Biden, né? Sim, bem mais. Sim. Então, assim, eu acho que hoje o cenário base é que ele estará no poder até mais do que 2030, porque construiu aí um sistema que, mesmo se ele morrer amanhã, eu acho difícil uma nova liderança adotar ou implementar grandes reformas. Eu acho que às vezes tem esse sonho, é só tirar o Putin. Não existe, porque também as pessoas também são produtos do seu contexto político. É claro que pode haver mudanças, né? Pode sim, não é impossível. Mas eu acho que hoje, né, você falou do Shoigu, por exemplo, ministro da Defesa. Eu lembro que 10 anos atrás falava-se um pouco, né, dele como um possível sucessor. Se um dia ele assumir o poder, acho muito difícil ele alterar esse discurso que o Gunther acaba de descrever. Então estamos aí com essa situação, e aí eu acho que isso terá consequências grandes sobre o sistema internacional. Os gastos militares terão que mudar, e muito. Uma das grandes lições para mim dessa minha última viagem para a Europa no mês passado, na conferência de Munique, Conferência de Segurança de Munique, foi que... O que era essa? É um encontro anual de lideranças militares, políticas, para discutirem grandes questões geopolíticas para eles, e obviamente a questão da Ucrânia dominou, né? Do ponto de vista europeu, a guerra da Ucrânia é mais do que o grande tema. Israel porque... Está mais longe, né? Não, eu acho que porque a consequência direta sobre a Polônia, sobre a Estônia, etc., é simplesmente maior. A Alemanha não está pensando em mudar seu sistema de sociedade e gastar muito mais em defesa por causa da guerra em Israel, em Gaza, né? Afeta de alguma maneira sim, mas eu acho que as consequências estruturais da guerra na Ucrânia são muito maiores, e o ministro da Defesa da Alemanha disse publicamente, pela primeira vez que eu ouvi assim, disse: é possível que tenhamos que gastar 3,5% do PIB em defesa, sendo que hoje é 1,5% por aí. Aquilo mudaria por completo uma sociedade que orgulhou-se até agora por ser pacifista, por gastar muito pouco em defesa, né? Teve essa brincadeira no outro dia que a comissária parlamentar da Alemanha, que fez um relatório sobre o estado das Forças Armadas na Alemanha, disse que eles usam fax, que a grande maioria da papelada não foi digitalizada, ou seja, em papel. Por quê? Porque a Alemanha, conscientemente ciente da proteção americana, não tinha necessidade de gastar, porque o retorno social de umas forças armadas ultramodernas é menor do que você gastar em educação, infraestrutura. Então, e o eleitor quis isso. Exato. Então, democracia. Hoje, como que está a questão dos oleodutos? Cortaram? Ou ainda... Cortou, não entra mais. Da Rússia não. Vem dos Estados Unidos, vem do Catar, Noruega. Isso, do Catar. Então, tem aí uma mudança que, mesmo se amanhã o Putin e o Zelensky assinassem um acordo de paz, a Europa não vai voltar ao que era antes. O mundo mudou. O mundo mudou muito. Não tem como voltar ao status quo anterior. Então, assim, eu acho que isso é uma mudança. A gente só está começando agora a sentir essas mudanças tectônicas. Quem que acabou de entrar na OTAN agora? Foi a Suécia. Suécia? Isso, a Suécia e a Finlândia, né? Os dois. Isso afetou o quê principalmente o domínio do Mar Báltico, né? Mas isso é um ponto importante também de discutir. O Putin, ele falava que ele tinha como principal objetivo afastar a OTAN das suas fronteiras e tal. Vamos colocar um mapinha da região para entender E eu diria que, assim, do ponto de vista geopolítico, talvez essa tenha sido uma consequência que o Putin talvez não gostasse tanto. A Finlândia e a Suécia, por exemplo, que tinha uma postura de relativa neutralidade em relação à presença na OTAN, alianças militares, anunciaram a sua entrada. A gente tem, por exemplo, a Geórgia, que não que vai entrar, mas também querendo entrar pelo menos parte da sociedade na OTAN. A Moldávia, a Ucrânia, a Polônia aumentando em 3,5%. A Polônia já está gastando 3,5% do PIB em defesa. É que a Polônia está coladinha ali no conflito, morre de medo, né, que aquilo possa espalhar pro território deles.
Então, o Putin, ele acabou, acho que não por consequência que ele queria mesmo, mas fortalecendo ou resgatando essa necessidade dos países ocidentais perceberem que é necessário gastar no hard power, ou seja, na sua defesa militar. Quando a Suécia, por exemplo, agora, ela entra na OTAN, se você pegar o mapinha ali dos países da OTAN, tem uma região chamada de Mar Báltico, que hoje tem a presença de Letônia, Lituânia, Estônia, a Suécia agora. A única região que é dominada... A única região que é dominada hoje pela Rússia, de todo esse território ali, ó, é aquele paizinho, aquele territóriozinho que fica entre a Polônia e a Lituânia. Aquilo chama Kaliningrado. É um enclave de Kaliningrado. Aquilo é um pedacinho da Rússia, além da Rússia. Mas excetuando isso, tudo ali, ó, todos esses países aí que rodeiam o Mar Báltico, tudo faz parte da OTAN. E o Mar Báltico é extremamente estratégico, né? Até do ponto de vista militar. Por exemplo, a OTAN, nesse fortalecimento, se baixar um pouquinho mais para baixo o mapa... Vamos ver se a gente acha um mais afastado, gente. Ou seja, né, o que o Ricardo está dizendo, porque o Báltico está virando uma lagoa da OTAN a ser dominado pela OTAN atualmente, né? Que uma derrota... A Finlândia lá em cima, Suécia... A OTAN, por exemplo, ela acabou de anunciar que vai fazer a maior base militar que eles têm na Europa, na Romênia. A 100 quilômetros da Ucrânia. 130 quilômetros da Ucrânia, da fronteira. Então, assim, não era com certeza uma vontade do Putin, né? Mas ele conseguiu resgatar o anseio dos países em voltar a ter gastos militares. Resgatar essa postura mais nacionalista, essa postura mais militar. Os europeus, não é que eles são ruins do ponto de vista de tecnologia. Tecnologicamente, eles são bons. Mas que nem o Oli falou, da quantidade assim, de equipamentos, de inventário, por conta de uma passividade da década de 90, até de uma certa proximidade que a Rússia tinha com a União Europeia, com os Estados Unidos, eles não investiram tanto no setor de defesa quanto precisavam. E, na verdade, exportam. Os europeus ainda exportam muitas armas, o que demonstra também que ainda não se adequaram a essa nova realidade. Aqui você falou para descer mais, você queria dizer uma coisa. Ah, sim. Era legal um mapa com cor diferente, país, mas por enquanto vamos ver isso daí. Se baixar mais um pouquinho, ó, pode ir baixando ali, mais um pouco mais. Eslováquia... Passa a Ucrânia, Moldávia, ali a Romênia, ó. Ah, tá. A Romênia, ela, se você pegar uma cidadezinha ali próxima do Mar Negro, que é esse mar aqui, depois da Moldávia, né? E mais ou menos a uns 100 quilômetros da Ucrânia, você vai ter a maior base militar da OTAN, inclusive com a presença de uma série de militares americanos. E por que você acha que é estratégico? Por quê? Pela localização? Pela localização. Tá perto da Turquia, tá perto pra lá, tá... Mar Negro. O Mar Negro, ele é essencial, porque, como eu falei, toda essa região aí que foi dominada do sul da Ucrânia, poxa, tudo isso... Não foi à toa, né? Não foi à toa. É pra dar uma conexão por Mar Negro pra Rússia. Porque a Rússia, ela tem saída pro mar lá pra cima, que é congelado. Tá menos congelado hoje do que era antes. Tanto que com o passar do tempo... A tendência é que seja a tendência é que aos poucos vai virar um mar quente. Nossa, cara. Entendi. Não é brincadeira. A Rússia é sério mesmo? Um país que está se beneficiando muito com o aquecimento. Tanto que a Rússia, em função das mudanças climáticas, pode se tornar um grande celeiro do mundo. Terras que não eram... Já é o maior exportador de trigo do mundo e a Rússia, de certa forma, a cada ano ganha terras férteis que antigamente eram inúteis do ponto de vista né, para plantações, etc. Então isso é uma vantagem aí de longo prazo.